Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos dando continuidade à série Conhecendo as Obras de C.S. Lewis. C.S. Lewis, como a gente falou aqui no canal já algumas vezes, e vamos falar de novo, é um dos melhores autores do século XX, um autor muito imaginativo, muito criativo, dono de uma coletânea gigante de textos literários que abrangem diversos gêneros, que vão desde a poesia até crítica literária, romances, ficção científica, contos de fada, teodiceias, textos de filosofia, textos de teologia, enfim, há muita coisa para se descobrir acerca de Lewis. E hoje eu queria falar aqui com vocês de uma das suas obras mais famosas, que são as Crônicas de Nárnia. Mas não quero falar especificamente do livro nesse momento. Quero falar, sim, de uma animação que marcou a minha infância profundamente. Antes disso, contudo, vale lembrar que as Crônicas de Nárnia já foram adaptadas para várias mídias. Cinema, séries de televisão, teatro. A versão mais recente foi produzida pela Disney, mas há outras versões, como por exemplo, essa aí que é a série da BBC de Londres, que apesar de contar com poucos recursos em relação aos efeitos visuais, é muito fiel ao livro. E vale lembrar, essa série é completa, ela apresenta os 7 volumes de Nárnia adaptados para a televisão. Bem interessante, você encontra com facilidade aqui no YouTube. Mas hoje eu queria falar com vocês de uma obra especial que, como eu disse, marcou minha infância. Eu assisti essa obra quando eu tinha cerca de 8, 9 anos de idade e foi meu primeiro contato com C.S. Lewis. Estou me referindo à animação O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nessa edição aqui bem interessante. E aí você pode ver a Feiticeira Branca, o Aslan e aqui embaixo a Terra de Nárnia. E é um desenho muito interessante que adaptou muito bem a história para essa animação. Antes, contudo, de falarmos um pouco mais dessa animação, é importante mencionar aqui o processo de criação de Nárnia. Nos anos 40, em meio à Segunda Guerra Mundial, muitas famílias estavam levando seus filhos para o interior da Inglaterra para fugir dos bombardeios que os alemães estavam fazendo na cidade de Londres. E um grupo de crianças acaba parando na casa onde Lewis e seu irmão moravam. O Colin Duriez, no livro Dom da Amizade, diz o seguinte sobre esse acontecimento. Lewis estava impressionado pelas crianças, embora confuso pela inabilidade de elas se divertirem. Elas lhe proporcionaram a ideia de fazer um livro para crianças. E aí Lewis cria um manuscrito. O manuscrito conta a história de 4 crianças, Anne, Martin, Rose e Peter, sendo que Peter é o mais novo, e eles precisam sair da Inglaterra, fugindo do bombardeio alemão, e vão até o interior da Inglaterra e vão morar com um conhecido da mãe, um professor idoso, que mora numa mansão muito misteriosa. Essa história acabou sendo abandonada pelo Lewis, mas ela acaba sendo, na verdade, o germe que anos mais tarde fez nascer as Crônicas de Nárnia. É claro também que o Lewis não escreveu essa história a partir de uma tentativa de alegorizar o cristianismo para as crianças. Muitas vezes as pessoas pensam isso, que Lewis, na verdade, queria pensar uma forma de evangelizar crianças, e aí decidiu escrever uma história para elas, simbolizando certos personagens com as perspectivas cristãs. Então o Aslan seria Jesus, a Feiticeira Branca seria o diabo, o Edmundo seria a raça humana perdida, traidora. Mas o próprio Lewis diz que isso não é verdade. Respondendo a essa questão, ele diz o seguinte: algumas pessoas acham que eu comecei me indagando como poderia transmitir algo sobre o cristianismo para as crianças. Depois fixei no conto de fadas como um instrumento. Em seguida, coletei informações sobre a psicologia infantil e decidi para qual grupo etário escreveria. Posteriormente, esbocei uma lista das verdades cristãs básicas e elaborei alegorias para personificá-las. Tudo isso é pura fantasia. Afinal de contas, eu não poderia escrever desse jeito. O processo todo iniciou com imagens. Um fauno carregando um guarda-chuva, uma rainha andando de trenó, um magnífico leão. A princípio não havia nem mesmo qualquer aspecto cristão neles. Esse elemento foi se introduzido na história em seus próprios termos. Claro, porém, como já falamos aqui no canal, o Lewis entende que a boa fabulação, ou seja, a boa escrita em relação a contos de fantasia, literatura fantástica ou infanto-juvenil, é aquela que não busca ser mercadológica, não busca atender a certas necessidades do mercado, mas surge a partir de quem se é como autor. Então, é claro, quem o Lewis é como pessoa acaba transbordando no texto que ele escreve. E é por isso que a gente pode afirmar que sim, há referências cristãs nas Crônicas de Nárnia. É claro que também aqui estamos trabalhando no tema da recepção do texto. E aí, como diz Humberto Eco, a perspectiva da recepção do leitor do texto
acaba gerando sentidos novos que talvez nenhum autor tivesse pensado. Mas mesmo conscientes de que essa escrita não foi algo pré-fabricado, o Lewis reconhece que sim, há presença cristã nos seus textos. Respondendo a uma criança chamada Anne, numa carta datada de 5 de março de 61, o Lewis diz o seguinte: em O Sobrinho do Mago, há um relato da criação e de como o mal invade Nárnia, logo no início da história. O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa é uma narrativa da crucificação e ressurreição de Cristo. O Príncipe Caspian faz referência à restauração da religião verdadeira após a ocorrência de corrupção. O chamado e conversão de um pagão é o tema de O Cavalo e Seu Menino. A Viagem do Peregrino da Alvorada retrata a vida espiritual, especialmente na procura de Rip-Chip pelo país de Aslan. A Cadeira de Prata se refere à batalha espiritual continuada contra os poderes do mal. A última batalha narra a chegada de Manhoso, o macaco, do anticristo, levando ao vaticinado fim do mundo e ao dia do julgamento final. As crônicas foram escritas no período de 6 anos, de 1950 até 56, mas em Nárnia se passam 2.555 anos, que vão desde a criação de Nárnia até o fim de Nárnia. Nessa imagem projetada na sua tela, você consegue ver um pouco desse calendário narniano comparado com a ordem de escrita. Então nós temos ali o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, escrito em 1950, depois o Príncipe Caspian em 51, a Viagem do Peregrino da Alvorada em 52, a Cadeira de Prata em 53, o Cavalo e Seu Menino em 54, o Sobrinho do Mago em 55 e, finalmente, a Última Batalha em 56. Essa é a ordem de escrita. Mas, do ponto de vista da narrativa da história, essa ordem precisa ser um pouco alterada, porque, em primeiro lugar, nós temos o Sobrinho do Mago, que narra a criação de Nárnia. Depois temos o Meu Feiticeiro e Guarda-Roupa, que fala da chegada dos irmãos Pevensie em Nárnia, e o fim do inverno perpétuo causado pela Feiticeira Branca, a derrota da feiticeira e a instauração da monarquia das 4 crianças. Isso acontece por volta do ano 1000, do período narniano. O Cavalo e Seu Menino acontece 14 anos depois, então em 1014, e é uma história que acontece enquanto os irmãos Pevensie são reis e rainhas em Nárnia. Já Príncipe Caspian acontece por volta do ano 2303, período narniano, e marca o retorno das crianças até Nárnia. Depois nós temos a Viagem do Peregrino da Alvorada, que acontece por volta de 2306 a 2307, período narniano, e fala de uma viagem em busca de nobres narnianos que se perderam. E o grande destaque dessa história é Rip-Chip, que é o comandante espadachim, o mais valente rato do mundo, que vai em busca da terra de Aslan. Depois nós temos a Cadeira de Prata, que acontece por volta do ano de 2356, período narniano, e nós temos Eustáquio e Gil, uma nova personagem, auxiliados pelo Paulama Brejeiro, que é um dos personagens mais interessantes que Deus criou, que vão tentar encontrar o príncipe Hilian, que está escravizado por uma outra feiticeira. E por fim temos a Última Batalha, que acontece por volta do ano 2555, que trata da rebelião do macaco manhoso, que consegue convencer as pessoas de que Aslan retornou e está a seu serviço. Obviamente isso aqui é só um panorama geral, eu não quero nem dar spoiler das histórias, mas eu queria, assim, agora falar um pouco mais especificamente da animação do Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. A animação Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa é uma superprodução dirigida por Bill Melendez, inclusive também dirigiu A Turma de Charlie Brown, e esse desenho, Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, ganhou o Emmy de melhor animação, ou seja, o Oscar da televisão americana. Bom, a história vocês certamente conhecem. Nós temos 4 crianças, Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia, que estão buscando abrigo na casa de um professor, no campo, exatamente para fugir do bombardeio em Londres. E nas suas brincadeiras dentro de casa, a Lúcia acaba encontrando, dentro de um guarda-roupa, uma passagem para Nárnia. Uma terra que está escravizada pela feiticeira branca, que vive um inverno perpétuo sem nunca chegar Natal. E lá ela encontra o Túminus, o fauno. A Lúcia volta para o nosso mundo e descobre que o tempo de Nárnia é muito diferente do tempo passado aqui, ou seja, enquanto ela ficou horas lá na casa de Túminus, em Nárnia, aqui não passaram nem um minuto. E aí as crianças, né, os seus irmãos, não acreditam certamente que ela foi para outro lugar, mesmo porque quando tentam olhar o guarda-roupa, não tem nada lá dentro. Mas depois a Lúcia retorna para o guarda-roupa e o Edmundo segue. E aí, quando chega lá em Nárnia, o Edmundo perdeu a Lúcia de vista, e ele acaba sendo encontrado pela feiticeira branca, que o enfeitiça com um majar turco. E por causa disso, ele acaba depois traindo seus irmãos. Será que você quer alguma coisa quente para beber, hein? Gostaria disso? Sim, por favor, Vossa Majestade.
E gostaria de algo para comer? Talvez um manjar turco? Sim, por favor. Me diga, por acaso tem irmãos ou irmãs? Um irmão, 2 irmãs. A minha irmã Lucy também esteve aqui. Ela disse que conheceu um fauno. Sua irmã esteve aqui em Nárnia e disse que conheceu um fauno? Sim, e ela disse que já tinha vindo antes, só que eu não acreditei. Mas alguém sabe disso? Não, só a Susan e o Peter, só que eles não acreditaram. Tem certeza de que vocês são em 4 irmãos? 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva. Eu gostaria tanto de conhecer o seu irmão e as suas 2 irmãs. Será que você não poderia trazê-los até mim? Posso tentar. Porque se você voltasse para cá com eles, é claro, eu poderia te dar mais manjar turco, minha criança. Por que não agora? Não posso fazer agora. A mágica só funciona uma vez, ou na minha casa. De qualquer forma, esse assunto não vem ao caso. Você ia ter a sua casa agora? Minha casa é um lugar adorável, com quartos cheios de manjar turco. Você vai adorar. E tem mais. Eu não tenho filhos. Eu preciso de um bom garoto que possa um dia ser um bom príncipe. E ele seria o rei de Nárnia quando eu partir. Enquanto fosse o príncipe, usaria uma coroa de ouro e comeria manjar turco todos os dias. Mas por que não agora? Se eu te levasse para lá agora, eu jamais conheceria seu irmão e suas irmãs. E eu quero realmente conhecê-los. Você poderá ser o príncipe e mais tarde o rei. E seu irmão será o duque e suas irmãs duquesas. Eles não têm nada de especial. Além disso, posso trazê-los outro dia. Não? Você deve voltar ao seu país agora e voltar a mim um outro dia. Edmundo e Lúcia retornam mais uma vez ao nosso mundo. E aí a Lúcia acha que Edmundo vai confirmar que Nárnia existe, mas na verdade ele diz que não, já mostrando uma falha de caráter nesse momento. E aí depois as 4 crianças finalmente vão até Nárnia. E lá vão em busca de Túminos, o fauno que ajudou Lúcia. Mas chegando lá descobrem que a casa está destruída e o Túminos aparentemente foi preso pela feiticeira branca. Eu não vou contar toda a história aqui, mesmo porque eu quero que você assista esse desenho, ou o filme, ou leia o livro, mas a principal narrativa desse livro é exatamente a ideia de redenção. Porque o que acontece aqui? Nós temos uma situação de escravidão do próprio mundo, Nárnia está escravizada, está sofrendo com essa perspectiva de uma opressão externa, e ao mesmo tempo nós temos também a história do Edmundo, que acaba traindo os irmãos em busca de poder, em busca de ter primazia sobre todos. E as crianças descobrem que a única forma de salvar o irmão é encontrando Aslan, que é o grande leão, filho do imperador de Alenmar. Não há nada a fazer, mas já que Aslan voltou... Conte sobre Aslan. Quem é Aslan? Aslan? Ora, ele é o rei, senhor de toda a floresta, mas está ausente há muito tempo. Nunca apareceu no meu tempo ou no tempo de meu pai. Mas chegou aos nossos ouvidos que ele está de volta. Ele está em Nárnia agora mesmo. Vai dar um jeito naquela rainha branca. Será ele e não vocês que salvará o Sr. Túmulos. Ela não o transformará em pedra também? Vocês são uma gracinha, filhos de Adão. Que coisa tola a se dizer. Transformá-lo em pedra. Se ao menos ela conseguisse se manter de pé e olhá-lo nos olhos, seria um grande avanço. E muito mais do que espero dela. Não. Ele fará valer os versos de uma antiga profecia da floresta. O errado se tornará certo quando Aslan estiver por perto. Ao som do seu rugido, a tristeza terá fugido.
Quando os dentes ele cerrar, o inverno há de acabar. E enquanto repousa o outono, teremos primavera de A novo. história vai seguindo até chegar ao seu clímax, que é justamente a entrega de Aslan em favor de Edmundo. A feiticeira branca reclama o sangue de Edmundo, afinal de contas ele é um traidor, portanto pertence à feiticeira branca, ele não pode ser salvo por Aslan, mas o Aslan se oferece no lugar de Edmundo. E a cena que se segue é uma das mais assustadoras. Eu me lembro que quando eu vi isso quando criança, essas imagens ficaram muito gravadas na minha mente. Veja aí. O tolo! O tolo veio! Prendam-no! Vai, Aslan! Ruxa pra eles! Lute, Aslan! Mandei prendê-lo! Primeiro devemos cortar seu pelo. Uma coisa que é uma vasilha com leitinho, que nenê! Como pode? Que horror! Pobre Aslan! Amordaçem-no! Que covardes! Eles estão com medo! Mesmo assim... E agora, quem ganhou? Quem ganhou? Acreditam mesmo que fazendo isso salvaria a criatura humana? Agora eu matarei você no lugar dele, como nosso acordo diz. Então a magia profunda se cumprirá, mas quando você estiver morto, o que é que vai me impedir de matá-lo também? Você percebe que me entregou Nárnia para sempre? Para sempre! Para sempre! Você perdeu o seu tempo. E também não salvou o humano. E sendo assim, você merece morrer! Gato está morto! O tolo está morto! Agora, sigam-me! Vamos todos organizar esta batalha! Sigam-me! Acabaremos com os humanos e os traidores! Sigam-me! Morto, a feiticeira branca reúne seu exército e vai lutar contra o exército de Pedro e os aliados narnianos. Enquanto isso, Lúcia e Susana, que tinham acompanhado Aslan durante a sua via crucis até aquela mesa de pedra onde ele é sacrificado, ficam ao lado de Aslan chorando durante toda a noite. E aí, quando nasce o dia, eles estão saindo daquele lugar, ouve-se um barulho atrás delas, elas se voltam, a pedra está partida ao meio e Aslan está ressuscitado. Eu estou com tanto frio. Eu também. Vamos
Vamos andar um pouco. Acho que foi aqui perto. Algo terrível aconteceu. Fizeram alguma coisa com ele. Vamos. Não. Mas o que será? Mais magia? Sim! Mais um pouco de magia! Aslan! Não está morto? Está vivo! Sim! Sou eu! É de verdade! Sim! Aslan! Ela te matando. Eu sei. Embora a feiticeira conheça magia profunda, existe uma outra magia ainda mais profunda da qual ela não tem conhecimento. Seu conhecimento se limita ao tempo da luz. Mas se ela tivesse ido um pouco mais além, a escuridão antes do tempo da luz, teria visto uma diferente solução. E saberia que, executando um inocente voluntário em vez de matar um traidor, a mesa se partiria e a própria morte seria revertida. E agora, ao trabalho! Aqui é preciso dizer, há uma claríssima referência com o Evangelho. O Evangelho afirma que quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário, que era uma cortina espessa que separava o ser humano de Deus, que mantinha um distanciamento entre as pessoas e a própria divindade, esse véu, segundo a narrativa, ele é rasgado de alto a baixo quando Jesus morre. Isso significa dizer o seguinte, do ponto de vista simbólico e teológico. A partir de Jesus, o caminho está aberto para Deus. Qualquer pessoa pode chegar, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento. E a mesma lógica acontece em Nárnia. A pedra quebrada diz respeito a esse véu rasgado ao meio. E também diz respeito à própria lei de Moisés, porque se anteriormente a salvação lá no judaísmo era baseada pela observância da lei de Moisés, ou seja, era necessário seguir os preceitos todos ao pé da letra para poder merecer a salvação, agora não há mais lei. A lei não existe mais nesse sentido de salvação. A lei, na verdade, que não é misericordiosa, que nunca foi caminho para a salvação de ninguém, se revela aqui como uma pedra rachada ao meio, porque agora o caminho para a salvação é o próprio Aslan. Ele está ressuscitado. E aí ele faz algo bem interessante. Aslan restaura a vida, as estátuas, que na verdade são animais falantes, que a feiticeira branca tinha escravizado, e junto com esses animais vai lutar com a feiticeira, vai vencer a feiticeira e vai instaurar um reino onde a primavera chega. Esse desenho, torna a dizer, marcou a minha infância. Mas na verdade, curiosamente, não marcou pela história evangélica. Eu não fiz essas associações quando era criança. Mas esse desenho trouxe para mim uma perspectiva de um encantamento de mundo, de uma realidade para além da realidade, de algo a mais. E isso foi algo que estabeleceu na minha própria trajetória acadêmica um norte. Em certo sentido, eu acho que esse desenho pode explicar a minha paixão por literatura fantástica e porque eu decidi usar toda a minha vida acadêmica, no sentido de pesquisa, para estudar esse tema. Eu estudei esse tema na graduação em teologia, na pós-ciência da religião, no mestrado em teologia, também no doutorado em teologia. Em todos esses momentos, o meu alvo de pesquisa foi pensar a literatura fantástica, como ela pode nos ajudar a sermos pessoas melhores e como é que é possível fazer vínculos entre a teologia, a espiritualidade e essa literatura. Por tudo isso e muito mais, eu queria recomendar que você assistisse
esse desenho. E, claro, lesse o livro, visse os filmes, assistisse as séries, assistisse o teatro, enfim, Nárnia tem muito a nos oferecer. Ainda há discussões, talvez intermináveis, sobre se haverá ou não uma nova série de filmes, ou mesmo séries Nárnia. Espero que sim, mas enquanto isso não acontece, nós já temos muito material bom produzido sobre Nárnia, que vale a pena se assistir. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, e desde já fica o convite para voltar aqui no próximo domingo, porque nós teremos mais um vídeo falando sobre Lewis e a sua obra. Um abraço e até lá.